Agora estamos ao vivo. Agora, finalmente, depois de uns pequenos, né, ajeitos, assim, agora estamos Ajustes. ajustes e agora nós vamos para valer. Eu sou o José Alçânia, do canal Plá, e vamos estar aqui em julho, toda semana, segunda-feira, conversando com você. E quem vai estar aqui comigo? A Drica Vieira. Eu mesma. Boa noite, galera. Como já muito me conhece, alguns vão conhecer agora, meu nome é Drica, tenho 23 anos, sou a moradora da Baixada, atriz, poeta. Espero que vocês gostem dessa nova trajetória que a gente vai fazer. Cola com a gente que vai ser legal. Isso aí. E também com a querida Xota Carta aqui com a gente, tudo bem? E aí, gente, a Xota. Então aí, eu sou a Josane, sou de São Gonçalo, criadora do personagem JK, que fala sobre sexualidade, né? A gente vem trazendo esse tema para debater em todos os assuntos. E é isso, vim aqui para somar com o canal Plá, então aí. É isso aí, né? E é legal que a sexualidade, o corpo, ele sempre aparece, né? Em vários assuntos, né? A sexualidade, ela está envolvida em diversas questões, né? E é isso que a gente vem debatendo sem tabu, né? É. Vamos para o nosso primeiro tema, gente? Vamos lá. E você aí em casa, se tiver alguma pergunta, pode mandar pra gente, que a gente vai responder aqui, beleza? Vamos falar sobre Copa. Por isso vocês passaram hoje o jogo, o que vocês acharam do Brasil? Jogou bem, jogou mal? Então, eu tô sem TV, né? Então eu fico escutando mais os lances do jogo pelos vizinhos, que os vizinhos são muito animados, então sempre que tem jogo eles estão lá, estão comentando. Então eu consigo ouvir mais de fora, assim, porque eu tô sem TV, mas eu tô conseguindo acompanhar assim mesmo, pela galera de fora, pelo celular, os memes, e a gente vai vendo. E você, Xota? Eu fiquei em casa hoje, assisti o jogo em casa com a família. No jogo anterior, Brasil e Sérvia, eu estava trabalhando, né? Trabalhando, exibindo o jogo mesmo em Manguinhos, foi muito legal. Mas hoje eu estava em casa, relax com a família. E é isso, né? Brasil aí atuando aí, o importante é que... Fez um bom jogo, né? Pegou o México, né? A atuação, acho que não tá lá aquelas coisas, mas é isso, Brasil, país de futebol. Uhum. E a gente achou que não ia, mas foi. Acabou indo, né? Demorou, mas... Um pouquinho, a gente vai tropeçando com o Neymar, mas tá indo. É isso aí. Caiu. Gente, qual é meu ponto aqui tá falando, galera? Tá tudo ok aí? Você, tudo bom? Ah, então beleza. Opa. Gente, olha, nem tudo são flores, né? E eu vou ter que puxar um assunto que eu já venho conversando com outros membros do canal Plá aqui, que é a questão da grande promoção da Copa, né? Que ocupa todos os lugares, todas as peças publicitárias, todas as páginas de jornais, e acaba invisibilizando, dando menos espaço para outros assuntos que são tão importantes quanto. E aí eu queria saber, primeiro de você, Drica, se você viu algum assunto que foi pouco falado, principalmente assuntos comunitários, né, que tem uma dificuldade já histórica de conseguir, né, visibilidade. Uhum, sim. A gente sabe, né, que, para mim, pelo menos, eu vejo a Copa muito como uma parada que acontece que gera a catarse na pessoa, né? Que a gente no teatro a gente usa muita catarse quando a gente faz uma peça e que a gente quer que a pessoa foque naquela peça e saia dali daquela peça sem refletir muito sobre isso. E eu vejo muita Copa nessa situação de catarse e como ela deixa invisível as coisas que acontecem na periferia, na favela. O caso do guri lá que foi morto e tudo mais, que eu vi que repercutiu bem pouco, assim, teve o ato na Cinelândia na quinta-feira e quase ninguém sabia sobre isso que rolou. Uhum. Então eu acho que as pessoas ficam mais ligadas nessa situação da Copa e esquecem coisas que são importantes, né? E o genocídio do povo preto, eu acho que mesmo tendo a Copa ou não, é muito invisibilizado ainda, não é falado, não é comentado. Então eu fico meio, sabe, desconfortável, assim, em algumas... Sim, só lembrando que a Drica tá falando do episódio da Operação da Maré, que teve até helicóptero atirando, Sim, né, sim. na favela, e que houveram muitos feridos, alguns mortos, entre eles uma criança. Sim, sim. Mais uma vez, né? Até vou pedir para o nosso editor exibir um trechinho do vídeo que a gente tem, que é o vídeo que é justamente na hora do helicóptero tá
tá passando na favela. Vamos ver, gente. Gente, então, esse vídeo foi divulgado logo na manhã da quarta-feira passada, né, quando houve essa operação, e eu fiquei muito chateado, até no jogo do Brasil, que teve logo em seguida, eu não torci, acordei, fiquei de bobeira, não torci porque eu queria que todo mundo acordasse logo, não só por uma questão de que essas pautas já são automaticamente invisibilizadas, mas que, pô, muita gente no meu trabalho, por exemplo, nem tinha lido, nem no Sabia Facebook, Sabia, né? sabia Não estava sobre, dentro do não assunto. não chega nas pessoas, entendeu? Talvez na minha bolha, sim, mas na maioria não rolou, assim. Não rola, né, repercussão. É. E vocês acham que se não fosse Copa, você acha que teria a mesma invisibilidade? Olha, eu acredito, José, que assim, essas coisas que acontecem, elas acontecem de uma forma repentinamente, né? Então, assim, às vezes não dá tempo, porque assim, quando a gente pensa em debater uma questão como essa que aconteceu na Maré, uma operação como essa, a gente está vendo que em outra favela já está acontecendo, sabe? Já tem uma galera chegando com Uma coisa atrás da intervenção, outra. uma coisa atrás da outra. Então, não ao meu ver, eu acho que assim, parte um pouco não só da invisibilidade, mas o tanto de fatos que acontecem diariamente, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, principalmente no contexto, né, das comunidades. Então, assim, ao mesmo tempo que rolou essa parada na Maré, mas a intervenção está rolando no Chapadão, está rolando em diversos outros lugares. Então, eu acredito que não é só uma questão de invisibilizar, mas é uma questão de ter diversas coisas acontecendo ao mesmo tempo na cidade e que às vezes não dá espaço, conta, né? não dá conta, entendeu? Da gente trazer isso tudo à tona. E também tem a questão de que essa comemoração, a comemoração de um jogo, traz uma certa catarse, que a Vicky estava falando, que também, de certa forma, é importante para dar um alívio para a população. Como é que você pensa nesse sentido? Olha, eu acho que é isso que eu estava falando no começo, né? A gente achou que não ia, mas foi. E assim, o contexto da Copa é muito interessante porque assim fez com que as pessoas parassem também para refletir sobre diversos assuntos, principalmente sobre políticas, principalmente sobre diversas coisas que também estavam acontecendo no mesmo momento que também está acontecendo a Copa. Está acontecendo esse genocídio do povo preto, da galera que vive na rua, da galera pobre, das mulheres, entendeu? Exatamente. Então, trouxe também à tona outros assuntos para a gente debater junto com a Copa, né? Porque ficou uma galera muito contra, né, de fato, o evento em si, a festa. Até aquela questão de 2014. Isso, exatamente. Mas a JK me deu, na verdade, um link que é do nosso próximo assunto, que a gente vai falar sobre o assédio. A Rússia foi palco, né, de assédio durante a Copa do Mundo. Vamos assistir um vídeo? Que é um vídeo que ficou mais popular, né? Pode soltar? Essa vem Rosinha, essa vem Rosinha, essa vem Rosinha, ai que delícia! Buceta rosa, buceta rosa, buceta rosa, buceta rosa, buceta rosa. Lucas, voltou, Lucas. Foi isso, gente. Esse vídeo todo mundo ficou conhecendo. Todo mundo viu esse vídeo, né? E que para muita gente é uma brincadeira. Pra vocês é uma brincadeira? Ai, gente, olha, tenso, né? Problemático, assim, porque a Rússia já é um país, assim, que tem suas leis, sabe? Muito retrógradas, assim, leis que desfavorecem a mulher em diversas questões e favorecem o machismo, né? E aí, nesse vídeo, por exemplo, a gente pôde conferir
vários brasileiros, né, brancos, né, de classe média, que foram assistir esse jogo, né, na Rússia, no país que está rolando a Copa, que já tem esse contexto, né, de ser um país totalmente machista, né, e... Homofóbico, bastante. Exatamente. Encontra, né, uma moça e resolve fazer essa brincadeira, né, e aí levanta essa questão que eles exaltam, que é a questão da buceta rosa, né? E o que vem a ser essa buceta rosa, né? Essa buceta rosa é um estereótipo de uma vagina, de uma buceta que tem que ser rosa, que assim, é totalmente escroto esse vídeo, né? Eu acho que, exatamente, é totalmente escroto. Então eles se aproveitam de uma situação, expõem uma mulher, né? Você vê claramente a questão do racismo aí, né? E você traz à tona diversas questões, como eu falei, como fazer com que essa mulher se submeta a uma situação de exposição sem ela querer, né? Ela não sabe o que é buceta rosa, né? Na língua, né? No português brasileiro, né? Então ela está ali sendo exaltada como algo sem ela saber, né? E eles se aproveitam de uma situação e assim, o que mais... do filme de catástrofe, mais uma o que vez, é mais incrível, José, é que assim, são homens, como eu disse, né? Homens de classe média, brancos, brasileiros, e que estão em posições confortáveis, mas assim, sabe, delegado. São nomes cargos importantes, né? Eles estão em cargos, assim, sabe, Uma secretaria de pessoa que é cultura. minimamente estudada. Exatamente. Assim, academicamente. São pessoas que, assim, a gente julga que jamais vão ter esse tipo de atitude, né? Vão se filmar. Como assim? Vão associar a imagem dele. Exatamente. É porque tá tão interno que é uma brincadeira que ele pode fazer, exatamente. Que ele tem aval, né? né? Que ele tem aval de expor essa mulher e falar sobre o que ele quiser. Então, assim, quando a gente fala, a sexualidade, ela é um tabu. É um tabu. Mas quando é o homem falando, ela deixa de ser tabu. Então, ele pode, sim, é isso, filmar, pegar o celular, filmar, gritar buceta rosa, expor uma mulher, e ok, tudo bem. E a imagem dele... Exatamente, vai ser exaltada, né? Vai ser exaltada, como se assim, né? É só uma brincadeira, né? E depois, o que a gente pôde ver é a posição desses homens, né? Depois que o vídeo se tornou viral, e aí a gente também entra numa questão que foi o que você falou, do que a Copa favorece esses assuntos. Então, assim, é um assunto que explodiu, né? No meio da Copa. Então, assim, a gente falou sobre racismo, a gente falou sobre feminismo, a gente falou sobre a questão da mulher, né? Dentro de um assunto que, assim, a gente jamais traria à tona, né? Que é o futebol, né? Então, assim, foi importante, de uma certa forma, isso ter acontecido para que a gente desse visibilidade a esse assunto que nos carece tanto. Que, né, aqui no Brasil, né, como teve um desses caras que falou, mas é só uma brincadeira. Se isso fosse no Brasil, ou na favela, ou no carnaval, passaria batido, né? Seria só mais uma brincadeira. Não é assim. A gente não vai mais aceitar esse tipo de brincadeira, né? E eu acho que, assim, acabar com a vida deles, como, né, eles colocaram isso, é de fato para a gente perceber que não vai mais passar batido, né? Para a gente rever os nossos posicionamentos, né? Mesmo assim, a nossa forma de punir essas pessoas ainda é muito baixa. Muito, em relação ao que se causa. O que se causa, sim, né? Com certeza. Porque... Teve um deles, né, que foi demitido. Pois né? são isso, né? Que empresa que quer associar o seu nome, a sua marca, com um indivíduo, né, que se expõe dessa maneira, racista, homofóbico, né? Enfim. E aí, como é que a gente pune, ou até pensa em medidas, né? Eu deixo mais para reflexão mesmo, para que isso não aconteça dentro de casa, né? E também acho que a Copa, como uma novela, acaba ajudando a trazer esse tema para dentro de casa, né? Para dentro da escola, para dentro do trabalho. Exatamente. Que a gente possa levar esse assunto para ser debatido em todos os espaços, né? Em todos os lugares. Não só... pegando o teu gancho, você falou que tem muitos ali que são delegados. Sim. E como que o país
como que eles se sentem em casa lá, né? Aqui no Brasil também, mas como que eles vão para um lugar que eles sabem que eles têm carteirinha aberta para poder fazer isso, e como que essa questão do diploma entra, porque eles vão já com esse peso que a gente usa muito, mas eu sou delegado, sou filho de Tem juiz, esse aval, né? eu vou Eles usar tão- isso aqui que eu sei que meu pai vai poder fazer alguma coisa por trás, sabe? Como que é escroto, né? Mas Não será só que... nessa, eu vou ser um pouco mais perverso. Não só nessa situação, como atropelar o filho de uma Sim. filha dentro de um túnel, sim. como você ir em lugares de pessoas pobres e fazer o que você quiser, e achar que não vai ser punido por isso, como tá no sinal de trânsito, maltratar o menino de rua, né? Parece que são clichês, mas isso acontece diariamente. Infelizmente, eu vou ter que mudar para o próximo tema. Já quero saber, produção, se nossa convidada já está pronta, as apostas? É isso, vem aí ela, Laís Danta! Peraí, tô chegando. Olha, a Tava perdeu o lugar dela. Tô por aqui mesmo. Fica lá, filho. Você tá vendo aqui minha Peraí, compadre, peraí. sou cenário. Eu Chegou chegando. Ó, essa caneca é a nossa, aqui é sua. Inclusive, eu queria pedir a produção encher minha caneca, se puder. Produções, minha caneca esvaziou. No backstage. Gente, olha, Laís Dantas, caxiense, videomaker. Aí, Laís, tá tranquila? Tudo tranquilo, acho que eu tô tranquila, tô um pouco nervosa, né? Primeira live, assim. Primeira live da minha carreira, tô um pouco. Tô chegando aqui agora, tô chegando agora. Então, ainda na pauta, né, de temas que são sensíveis às mulheres, a gente não pode deixar de lembrar aqui hoje o que aconteceu com a Manuela Dávila, que é a pré-candidata do PCdoB nas próximas eleições à presidência. Ela é hoje deputada estadual do Rio Grande do Sul. Olha, está linda a cerveja, se sentindo aí. Coca-Cola. Um detalhe para dizer que a camisa de José Alçânia foi elogiada nas redes sociais. Não dá pra ser confundido Você quer em partes coisa? algumas. Você quer Ele tava coisa? campino, eu amei. Gente, mas voltando a um assunto que é muito sério, Muito sério. da Manu, que ela foi participar do programa Roda Viva, que, para quem não conhece, é um programa da TV Cultura clássico, tem há décadas, em que uma pessoa é entrevistada por vários jornalistas. E aí ela teve um número de interrupções muito além daqueles que candidatos homens tiveram. E não só pela interrupção em si. Eu que assisti o programa, grande parte dele, a forma até como outras mulheres a trataram diferente dos outros candidatos, né? Eu preciso exibir agora um vídeo que mostra um pouco dessas interrupções. Vamos lá, galera? Só um minutinho. Toma aqui meu drink. Gente, já vai entrar. Tá acabando. Acabando. 68. Quanto é 62, né? 62. Acho que tem várias contagens. Sim, né? sim. Primeiro, palma para Manu. Eu acho que só um ponto que eu queria levantar antes de abrir a discussão para vocês é que independente, eu vi o programa, então independente do número de vezes, foi a forma como foi feita. Naquela sempre tentativa de desmerecer a pessoa, a credibilidade dela, com as indagações que você fazia quando ela nem tinha começado a responder direito. Então parecia que uma pessoa desinformada, depois que eu visse ela, o interlocutor já descredibilizou ela, então era uma tentativa de descredibilizar a opinião dela, além de ser uma cultura de fato. E é isso que eu quero saber de vocês aqui hoje. Primeiro para você direto, você chegou agora. Já passou por alguma situação? Como é que você vê essa sensação que às vezes é muito sutil, às vezes numa reunião? Como é que é Sim, isso? assim, eu não tenho uma situação específica, mas eu vejo que tem certas áreas que tem muito, tipo no audiovisual, por exemplo, tem muitos, 90% ou 80% do audiovisual, assim, sem querer contar muito, mas são homens. Então, quando as mulheres chegam nesse ambiente, tem muito homem, e a mulher já sabe como é que lida, já sabe como é que é o ambiente, o homem vem querendo ensinar e tal. Eu não acho ruim esse lance de querer ensinar, sabe? Mas eu acho que quando a gente quer traçar uma conversa, um debate sobre certo assunto ali, tipo, dentro do estúdio, por exemplo, a gente é sempre silenciada de alguma forma. Eu acho que não assim como a Manuela foi silenciada, mas essa coisa da gente
tentar se impor de certa forma com um assunto que a gente conhece e o homem vir, não, eu sei do que eu tô falando, você não sabe. Tipo, cala a boca, sabe? E não deixar a gente terminar. Espaço, né? Não tem espaço você não conseguir terminar uma frase porque o cara, não, eu sei de tudo aqui, você não sabe de nada, sabe? É muito normal isso acontecer. Eu acho que, não só no audiovisual, mas eu acho que em outras áreas também, eu acho que as meninas aqui têm... Só uma asterisco, a gente não tá fazendo propaganda pra Manuela, tá, gente? A gente tá falando de uma Sim. pessoa, que é uma deputada, que sofreu uma situação. que A acontece, gente deixa tipo... vocês livres para escolher o próximo candidato que vocês quiserem. Queria saber de você, Chutacá, mais sobre esse assunto. Olha, isso acontece mais do que a gente pensa, né? E eu acho que não só no audiovisual, como ela falou, mas assim, em todos os espaços possíveis. E principalmente se você está num ambiente onde você tem muito mais homens do que mulheres, você é certo que você não vai ter um espaço, digamos, igualitário ali para fala, para discussão, né, para posicionamentos. Então, assim, é claramente o fato de ser mulher ali que está fazendo com que essas interrupções sejam extremamente maiores, e é isso, como você falou, não deixar nem concluir o pensamento, quer dizer, não é um questionamento em cima da fala da Manuela, é um questionamento de interromper um pensamento que nem foi exposto ainda, né? Então, assim, isso acontece dentro de casa, principalmente, onde sempre a voz dos homens, dos maridos, dos namorados, do pai. Então você já vem dessa raiz, né? Desse Sim, machismo com de certeza, casa. com né? certeza. Né? Aquela coisa Que a do mulher homem ter tem que autoridade, a pergunta para o seu pai, né? Ou aquela questão, eu tenho que falar com meu namorado, eu tenho que falar com meu marido primeiro. Então, assim, é sempre uma questão do machismo exercer isso sobre as mulheres, entendeu? Então, assim, é claro que hoje a gente está percebendo que isso está sendo exposto na TV, em programas, como a gente falou anteriormente, né, no país onde está sediando a Copa. E ela armada. Exatamente. Então, isso está acontecendo com uma naturalidade muito maior. E isso, ao meu ver, isso sempre aconteceu. Isso sempre aconteceu. Só que hoje, com a internet, com o smartphone, com coisas que a gente tem ali na mão de tecnologia, essas coisas elas ganham uma notoriedade muito maior, muito mais rápida, né? Disseminado se torna viral imediatamente. Então, assim, cada vez mais a gente vai ver esses casos chegando à tona porque a gente não está mais deixando passar batido, né? Então, assim, essa entrevista da Manuela, acho que foi mais um caso para a gente perceber que isso está acontecendo diariamente. Esse espaço de silenciar as mulheres, né? E não só na política, como em diversos outros espaços. Queria saber da Drica, da faculdade, que a Drica ela faz faculdade de teatro, e nesse ambiente que é a faculdade enquanto comunidade, geralmente você pensa em um lugar mais democrático, né? Deixa eu usar o que seria o perfeito na história. Que é ali o professor com seus alunos dividindo conhecimento, onde ninguém está errado e todos estão certos. Como é que é isso agora? Eu tô rindo de nervoso aqui, porque eu acho muito bizarro. Que a pessoa feia, esse carinha aí. Isso acontece muito. É incrível como o machista, ele tem um lance de ele achar que tem o saber absoluto. O saber absoluto é meu, então fica quieto aí que não fala. Mas ali, no caso, a gente está vendo um vídeo de uma Mamona Branca, mas falando da minha perspectiva, da minha vivência como menina negra e tudo mais. Na faculdade tem muito o preconceito linguístico, né? Que quando a gente chega, a galera acha que pela gente ser da Baixada ou vindo da periferia, que a gente vai chegar, sabe? A gente tem nossa forma de falar, mas eles têm muito preconceito com como que a gente vai levar isso para eles. Se vai vir com gíria. Então, e eu, por ser uma menina negra, várias vezes, principalmente em aulas de teoria, do professor achar que eu não vou saber falar, sabe, da forma palatável, como eles falam. Justamente, eu sei que eu não tive acesso a questões e livros que colegas de turma tiveram, tipo, na 8ª série, a galera lá ter como ler Shakespeare. E eu não li Shakespeare na 8ª série,
sabe? Sim. Mas eu vou... tem várias questões, mas eu vou tentando me achar nesse caminho aí. Mas tem muito isso de rodinha de conversa também. Eu procuro nem ficar para não me estressar, mas... Você pegou um assunto legal, só fazendo esse parênteses do preconceito linguístico, né? Uhum. Primeiro que não é você ter, porque isso é errado, né? Sim. Você consegue se comunicar da forma, ainda mais num país que você fala uma coisa aqui, Sim. ali em Espírito Santo é outra coisa, chega na Bahia é outra coisa, não tem como. E mesmo que a gente estude, porque eu também tenho esse preconceito linguístico comigo, a gente por vir de uma família que não teve a educação que a gente teve, eu posso ali, meu filho, dar 10 livros que vai sair E continua. um R onde não tem, um S que tem que ter e não vem, Uhum. porque a gente ouve nossos pais falando, né? Já aprende a falar com E é a vivência, né? Eu acho que esse lance de ser da Baixada, ser da periferia, o jeito que a gente fala é característico. A gente Sim, cresceu nossa. lá, a gente nasceu lá. Eu Isso acho não quer que dizer que a gente não tem um saber menor de que... rola muito esse julgamento, assim, do jeito que a gente fala, do jeito que a gente... Porque o pessoal da Baixada que não tem... Sim. É uma malandragem, né? Tipo, não, malandragem, mas tu sente, pô, isso Sagacidade. a sagacidade, pô, isso aí é da Baixada, isso aí é da perifa, tipo, eles conseguem enxergar isso na gente, sabe? Não era pra ser assim também, era Pra pra... gente ver que é a todo momento, né? A mulher negra é silenciada a todo momento. Eu sempre separei uma frase que eu tive que apresentar um trabalho na semana passada, que é do TEDx da Djamila Ribeiro, que ela cita que ela ouviu uma amiga falar e tudo mais, que ela não foi uma criança tímida, ela foi uma criança silenciada. Eu também não fui uma criança tímida, Laís. Ninguém que foi, a gente foi silenciado. Então, hoje, se eu tenho a oportunidade de falar, eu falo mesmo. Tem coisas que eu preservo minha saúde mental, eu não quero discutir agora. Mas, a todo momento, mesmo que eu fique em silêncio, meu corpo é político ali, né? Tentam me silenciar mesmo que eu não abra minha boca. Então, é bizarro. É muito sutil também as Sim, coisas. sim. né? Muito sutil. E você escolher também, você, pô, eu não quero entrar nessa discussão, mesmo que eu preciso discutir isso nesse momento, faz parte de mim, mas, cara, eu não quero me estressar com isso, porque a gente tem que se cuidar, acho que o povo preto tem que cuidar da mente, porque tem muita gente, tanto nesse lance de depressão e tal, acho que tem muita gente sofrendo com isso, eu acho que a gente tem que se privar de algumas coisas, escolher, não, eu posso colocar o pé até aqui, eu não quero discutir esse assunto. Sim. E é um limite, é importante ter essa reflexão, mas é importante também saber esse limite para não se machucar, Sim, não se mas machucar, também não deixar de falar. de falar. Claro, não. E aí vai ser cada um vai sentir, né? Cada um vai sentir onde tem que ir, não. Eu tenho que ir até. Cada É um. um jogo, né? Eu, particularmente, eu não deixo de falar. Eu também não. Já vai. Eu gosto da treta e gosto de falar. E assim, me carece muito, né? Porque assim, eu falo sobre sexo, né? Eu falo sobre sexualidade, eu falo sobre o corpo da mulher, eu falo sobre xota, né? Então, quando a gente toma esses posicionamentos e vai debater alguns assuntos que, né, pertencem a nós mulheres ou, enfim, à sociedade, tem sempre um homem ali dizendo que, nem todo mundo, nem todos os homens são assim, né? Ou então, em outros assuntos, há uma maneira dos homens chegarem e se posicionarem ali, e principalmente em assuntos que não tem nada a ver com os homens, né? Como daqui a pouco a gente vai falar sobre o terceiro bloco, né? Uhum. Então, eles se sentem nesse direito, mesmo que o assunto não seja um assunto que diz respeito aos homens, de interferir nesses assuntos, né? Então, tem sempre essa questão da mulher, ela ser, sabe, cortada ali, porque tem um homem que sempre vai dizer que, como a Laís falou, de interromper, de ter um saber maior, entendeu? Ou de, na maioria das vezes, estar em maioria em diversos espaços. E isso vai fazer com que as mulheres sejam silenciadas, entendeu? Sejam botadas em segundo plano. Então, aí que eu acho que a gente tem que se posicionar, que a gente tem que falar, entendeu? E, assim, como a Drica falou, se não há essa mulher negra no espaço, que a branca fale, entendeu? Fale pela gente, fale por nós mulheres, né? Assim também como respeitar o lugar de fala quando existe uma mulher negra naquele espaço e ela vai falar sobre a dor dela, sobre a vivência dela, sobre essas questões,
né? Então, assim, eu acho que a causa ela é maior do que tudo, Com certeza. entendeu? E essas pequenas diferenças, né? Que aí a gente... São pequenas. São pequenas, exatamente. Se você quer travar um diálogo que as pessoas vão melhorar, que os direitos vão avançar, não, os problemas são pequenos mesmo. Mas se você tem um ego desse tamanho, nunca vai rolar. Mas se for dos homens, por exemplo, no último fim de semana, o Altas Horas pautou esse tema do assédio, e no final o Sérgio Leone falou, esses homens não me representam. É isso que você falou agora, né? Essa meia-culpa. Não é uma questão de tipo, ficar, gente, desculpa porque eu sou homem. Mas é você ter essa consciência de que é uma coisa construída no dia a dia. E se eu não me perceber... Aqui com você voltou, gente. Estava falando, infelizmente, sobre machos, mas vamos falar bem que é importante. É na questão da meia-culpa, né? É uma coisa construída no dia a dia. Não chegar, meninas, desculpa por ser homem, toma aqui uma flor. Não, mas eu não sou machista, né? Eu não sou machista. É entender que também mulheres são machistas, todos nós somos machistas. A gente tem que estar atento e sempre dando espaço para esse debate. Essa desconstrução, né, José? Essa desconstrução do que, assim, a gente vem de uma sociedade machista, patriarcal, e que isso atinge nós mulheres também. Então é todo dia uma desconstrução diferente, né? Então, trazendo isso à tona, quando esses homens, você falou da meia-culpa, né, é que eles trazem para si, no sentido de dizer, não todos, eu não sou machista. Mas eu não sou isso. Né? Então, pagam de super desconstruidões, assim. Então, eu queria até colocar, tipo, no assunto, um lance que tá. Eu sei que não é o mote que a gente está conversando, mas um perfil agora que está falando sobre fotógrafos abusadores. Sim. E importante. tem muitos fotógrafos aí que estão dizendo, super desconstruído, paga de super desconstruidões e abusadores. Tipo, sabe? Por tempos, né? Abusadores por tempos. Porque esse um monte de limite, relatos, sabe? né? Muitos relatos, Esse limite, né? Do que se é entendido como assédio, como o que é ou o que não é, né? Mas eu só te chamei para fotografar e aí, tipo, te assediei. E aí, será que isso é tão, sabe, tão problemático assim, sabe? Eu te convidei e você não aceitou. Deixa eu ver se escrota, ridícula. Por que você não aceitou? Sabe? Coisa foda. Gente, então vamos para o próximo bloco, que também é bem interessante, que no final do mês passado, né, na meados do mês passado, passou na Câmara da Argentina um projeto de legalização do aborto. E é mais um movimento na América Latina de legalização do aborto. E a gente vai exibir aqui para vocês um trecho do depoimento que foi feito pela deputada Silvia Lospenato, que ela defendia, né, a legalização do aborto, a aprovação dessa lei que legaliza. E ela fez uma fala super emocionante y a gente quería que passar aqui para vocês. Vamos ver? En la Argentina, al menos 50.000 mujeres por año son hospitalizadas a causa de abortos inseguros. Se buscó en el debate hacernos creer que estábamos discutiendo aborto sí o aborto no. De lo único de lo que estamos hablando esta noche, de lo que vinimos hablando estos meses, es de aborto legal o de aborto clandestino. Solo hay una propuesta que defiende la vida, y es la propuesta por la legalización del aborto. Porque no pudieron explicar cómo van a evitar que una mujer aborte. La manera correcta de decirlo es que quieran forzar a las mujeres a ser madres. Por lo tanto, cuando la decisión difícil, triste, pero personalísima de una mujer es no ser madre, no hay Estado, no hay persona, no hay ley que pueda impedírselo. Pero en este caso extremo, aún nos queda la posibilidad de salvar una vida, que es la vida de esa mujer. Dijeron que no se puede legalizar el aborto porque esto causaría más abortos. Pero la verdad es que no hay evidencia empírica en que apoyarse. Los países que han legalizado el aborto han reducido su tasa de abortos, básicamente porque el sistema de salud
acompaña a la mujer en todo el proceso, la acompaña para darle la información, los métodos anticonceptivos, para darle todo el acompañamiento que no recibió antes, para que nunca más tenga que pasar por una situación de aborto. Algunos esgrimieron razones personales, creencias religiosas, y yo las respeto todas. Todos nosotros las respetamos, pero no son razones públicas y por ende no pueden imponerse en la ley de todos. Este es un gran día para todas las mujeres. Las mujeres estamos orgullosas de estar dando este paso después de un siglo. No abandonaremos la calle. Las mujeres no nos volveremos a ocultar en el seno de nuestros hogares ni sentiremos miedo. Las mujeres vamos a luchar por la paridad, cueste lo que cueste. Y hoy estamos conquistando el poder de decidir sobre nuestros propios cuerpos, unidas en nuestra diferencia, pero siempre a favor de las mujeres. A las mujeres en sus casas, a nuestras madres y a nuestras hijas. Que el aborto sea legal, seguro y gratuito, que sea ley. E aí, com o depoimento super didático da deputada Silvia Luiz Pinato, eu já passo direto para a JK para comentar primeiro sobre esse avanço, né, no país vizinho já está pautando esse tema que é tão importante, e como você vê esse avanço respingando aqui na gente. Ufa, né? Muita luta para a gente chegar até essa discussão, né? E eu acho que um viva aí para as nossas irmãs aí que conseguiram levar essa luta adiante, né? Agora vamos para o Senado, né? Para de fato isso se tornar lei. E assim, é uma discussão que, né, é gigante. E eu acho que primeiramente, assim, essa discussão ela deve partir a partir de mulheres e para mulheres, né? Eu acho que é um assunto que carece somente a quem de fato vive essa situação, né? Que no caso somos nós mulheres, né? E antes de mais nada, é um debate que, por mais que seja só de mulheres, os homens também estão incluídos nesse debate, né? Mas eles têm uma parcela de participação nisso, né? E aí, entre quem é contra e quem é a favor, a gente fica numa corda bamba de entender até que ponto essa mulher ela vai decidir sobre o seu corpo, né? Então, assim, por isso que eu digo que é uma grande vitória, porque, assim, um país, né, vizinho, né, a Argentina limite, né, do Brasil. Então, assim, eu penso que esse respingo aqui no Brasil é um respiro para que a gente tome fôlego para dar continuidade às nossas lutas, né? Então, a gente teve aí diversos movimentos, né, de mulheres contra o Cunha, enfim, né, várias coisas que a gente já vem lutando, né, mas que ainda há essa dificuldade muito grande desse debate aqui no Brasil. Então, assim, vendo esse avanço, né, da luta bem aqui próximo ao Brasil, faz com que a gente tome um fôlego, né, para poder levar essa luta adiante. É um assunto que, como eu disse, carece muitas mulheres e que principalmente vai ter que haver muito debate ainda. Eu vejo que aqui no Brasil a gente ainda vai ter que ter muitos debates para poder construir de fato uma lei, uma política que favoreça de fato essas mulheres. E não só as mulheres como as mulheres que têm um certo grau de instrução, mas principalmente as mulheres da periferia, mulheres negras, que são as que mais morrem, né? As que não têm acesso a a poder fazer um aborto numa clínica respaldada com um médico, sabe? Então, assim, a gente está num contexto de clínicas clandestinas, né? De clínicas que são envolvidas em diversos outros contextos. Muito aborto caseiro. Exatamente. E, né, como a gente viu aí, algumas mulheres que sumiram, né, que foram foram realizar esses abortos em diversas periferias, em diversos lugares, e acabaram morrendo, sumindo,
né? Então isso é muito sério. Então por isso que a gente vê essa luta das mulheres argentinas, né, por um aborto legal, seguro e gratuito, faz com que a gente tome fé de que um dia a gente vai poder, de fato, levar essa luta, né, mais adiante, séria, e também ter no Brasil essa lei que nos respalde quanto à nossa decisão, né? Essa legalização é o primeiro passo, né? A gente acha que é o fim, mas é o primeiro passo para mudar a realidade dessas mulheres, né? Sim. Porque existe uma questão do machismo que, mesmo que fosse legalizada, a mulher ainda tem muitas... como é que fala? Muitas etapas, barreiras, né? etapas. Só isso, né? Acho que ela até citando vídeos, o lance da religião também, acho que são vários, né? Essa coisa da cruelado na gente, né? Desde pequeno, tipo, você fala por mim, assim, do que a gente aprende quando é pequeno e tal, e vai crescendo com isso, depois tem acesso à informação e conhece realmente como é que funciona tudo, que a gente, tipo, abre o olho pra coisa, sabe? Mas fala muito pra essa galera também que tá com a mente... tipo, fechada pra isso, né? Porque Como levar o debate para essas pessoas, você acha? Quais caminhos a gente tem? Eu acho que escola, né, cara? Eu acho que começar nas escolas, eu acho que é um bom começo, assim, porque você começa numa criança, né? Você começa a explicar pra criança. Ah, mas vai ter muita gente que vai falar assim, mas meu Deus do céu, isso é um absurdo, não sei o quê, mas, cara, as próximas gerações, são né? as próximas gerações. As próximas gerações. Criança, né? Obviamente, um assunto como o aborto vai levar para os pré-adolescentes que estão iniciando. Exatamente, tem que levar para Eu falo isso porque às vezes a pessoa entendeu? Você tem que levar para o âmbito educacional para uma adolescente, que tem emoção. É o que eu venho tentando trabalhar com a questão da JK, levar esse debate, né, principalmente da questão da educação sexual, antes da gente chegar no nível de, sabe, de trazer essas questões como aborto, como assédio, como, sabe, essas coisas. Então, a prevenção, a educação sexual, todas essas coisas, elas têm que vir antes para que, sabe, no futuro a gente não precise trazer à tona essas questões. Então, assim, por que falar sobre sexo abertamente? Porque você vai estar educando sexualmente indivíduos para que tenham responsabilidade com a sua sexualidade, né? Então, assim, entender que eu tenho métodos contraceptivos, entender a questão do corpo, né? Porque, assim, a gente está falando de aborto, mas, assim, um aborto, eu não vou bater no hospital e vou abortar. Não é assim tão simples, né? Como as pessoas, né, tendem a pensar, né? Então, assim, é um procedimento invasivo, né? Que só a mulher ela vai poder decidir, né? Então, essa questão da prevenção, essa questão da educação, essa questão sobre falar sobre sexo abertamente, o uso das camisinhas, não só a masculina, mas também como a feminina, né? Então, trazer esse poder para a mulher também decidir se ela quer ou não gerar uma gravidez, se ela quer ou não, sabe, o que ela quer fazer com o seu corpo, né? Porque afinal esse corpo é dela, né? Mais do que uma questão religiosa, mais do que uma questão política, mais do que qualquer outra questão, somente a mulher ela vai poder decidir. E assim, outra coisa que eu tenho para falar é que assim, sempre existiu o aborto, né? Uma coisa que não é 2018, não apareceu agora, né? As mulheres elas sempre abortaram, né? Se a gente for pegar aí o contexto histórico aí mesmo, né? Os índios, enfim, aquela coisa das ervas, sabe? Isso sempre aconteceu. Se a gente for falar com as nossas avós, enfim, todo mundo sabe o caso de uma mulher que abortou, né? O caso de, em alguns momentos, algumas mulheres que infelizmente vieram a falecer ou fizeram uma curetagem que não foi bem sucedida. Enfim, são procedimentos que são invasivos de fato, né? Então, assim, todo mundo também sabe de uma situação como essa. Então, assim, também não adianta a gente querer fechar os olhos, né, e fingir que isso não acontece, porque isso acontece e hoje no Brasil quem pode pagar tem, teoricamente, a sua vida resguardada, né? Sim. Tem essa precaução, né, essa questão da saúde preservada, né? E o que não acontece com as mulheres pobres, as mulheres negras, né? Então, a questão que a gente quer é que todas tenham o direito de escolher, todas tenham respaldo, né, dos médicos, né, tem o respaldo da saúde pública, né? Não somente para quem tem dinheiro, mas para quem não tem dinheiro também. Todo mundo tem essa informação ao cuidado, né? Sim, exatamente. Corpo, a informação
e poder escolher aquilo que ela quer para a vida dela. Com certeza. Gente, infelizmente nosso tempo acabou, mas acho que esse assunto a gente pode conversar aqui outras semanas também, Sim. porque acho que é um assunto que tem muita coisa E para mais se do que falar. talvez conversar sobre semana que vem sobre isso, eu acho que é um debate que a gente pode levar para dentro das nossas casas, Exatamente. né, para dentro da escola, como a Laís falou, né, para a mesa do bar, para conversar com os nossos amigos, né, nossas crianças, né, trazer esse debate mesmo de fato, né, para que todos possam ter uma luz de conhecimento, né, e não esteja só bitolado ali, né, na sua visão fechada. Isso não significa que você seja a favor do aborto também para você, ninguém é a favor do entendeu? aborto, né? Sabe? Porque Mas para que você tenha uma reflexão. o entendimento melhor sobre esse processo, né? De que Sim, a mulher não é com obrigada a certeza. gerar um filho porque ela não um ser santo, porque a gente não pode botar religião nesse sentido. Isso, a vida da criança depende exclusivamente da mulher, porque ela E gera vale lembrar a também, vida da José, criança. que Então, os não escolha dela. homens também têm uma parcela aí, né? 7 dos 11 titulares da seleção não tem pai na certidão, né? É isso. Olha só. Então fica aí, Fica aí essa informação. questionamento, pra gente refletir um pouquinho. Gente, Vai, muito vai. obrigado, Laís. Muito obrigado, isso, Lívia. valeu. Muito obrigado Ótimo, pra cá. cá. Nas próximas semanas nós vamos revezar e trazer mais convidados para conversar com a gente. Ah, não, eu quero ficar aqui sempre. Ninguém vai sentar no meu lugar, não. Tô zoando. É isso, gente. Uma boa noite para vocês. Vamos refletir sobre esses temas. Valeu. Levar para o trabalho, para casa. E é isso. Até semana que vem, segunda-feira, 9 horas. Hein? Valeu! Hang loose sempre. Editor, deixa um tempinho aí pra galera, vai acabar. Pode pegar celular, diretor. Pode pegar Vamos celular. fazer negócio do jornal que Não, fica assim quando a cena assim, olha. entendi. Uhul! Caraca, que maneiro! Tô me sentindo